Você sabia que muitas vezes nossas emoções mais profundas e a nossa mente ela pode ser presa por forças invisíveis que nos mantêm prisioneiros? Sem perceber, podemos ser influenciados por confusão mental e engano emocional. Ficamos cativos numa prisão invisível. Mas o que fazer nesse caso, sem saber como sair desse ciclo de opressão? Quantas vezes nós nos sentimos presos em um ciclo de dúvida, insegurança emocional do passado, que parece nos perseguir por uma vida toda, que não conseguimos que essas lembranças sejam superadas, e por mais que tente, algo sempre parece impedir de avançar. Nós precisamos entender a raiz espiritual dessa prisão invisível e como que é que nós podemos ser libertos. Nós precisamos urgentemente entender. E a Bíblia nos traz símbolos poderosos que falam sobre o lodo, que falam sobre o barro, que são os símbolos de aprisionamento espiritual. O lodo ele pode representar um estado de confusão, um estado de sujeira. A pessoa fica totalmente presa, está relacionado a influências espirituais malignas que nos tentam desviar da verdade de Deus, sempre nos impedindo de avançar, sempre impedindo de crescer. Tirou-me de um lago horrível e um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. São passagens bíblicas que nos ajudam a entender o que significa estar preso no lodo, estar no meio do barro e como Deus nos oferece essa libertação. O charco de lodo, ele simboliza o estado de aprisionamento emocional. Deus nos entanto resgata e nos coloca os pés firmes, longe da confusão. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz em Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Jesus, ele é nosso libertador, ele oferece a cura. Ele oferece a cura para quebrar essas fortalezas mentais e emotivas. Quando o Espírito do Senhor nos tira desse lago terrível, desse lodo, ele coloca nossos pés sobre a rocha. A luta espiritual contra espíritos imundos que tenta retornar e reestabelecer a opressão. A libertação, ela exige vigilância e constância em buscar a presença do Senhor. Segundo Coríntios 10, 4, 5, as armas de nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas da mente, construída por engano, por opressão. Elas precisam urgentemente ser destruídas com as armas espirituais de Deus. Efésios 6 e 12, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, a batalha espiritual contra os principados e potestades que tentam nos manter sempre aprisionados, com a mente confusa e sempre com as emoções totalmente distorcidas. Em Cristo podemos ser libertos de qualquer forma de prisão espiritual, emocional, mental. Deus, ele oferece a verdadeira libertação, que nos coloca de volta a um caminho de paz, de claridade, de verdade. Se você se sente preso pelo lodo da confusão emocional, espiritual, agora é o momento de romper essas cadeias e ser totalmente restaurado por Cristo Jesus. Vamos falar um pouco mais sobre essas forças espirituais invisíveis e como elas são representadas por essas figuras de barro ou figura de lodo que tentam todo o tempo nos manter presos em uma confusão mental, um engano espiritual fortíssimo.
Elas são influências que buscam todo o tempo nos desviar do verdadeiro propósito e da vontade de Deus, nos fazendo perder de total clareza da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira identidade em Cristo e nos afastando da libertação, da verdadeira libertação que Deus tem para as nossas vidas. Como que esses ataques espirituais acontecem? Esses ataques espirituais estão relacionados a emoções, emoções do passado, problema financeiro e até mesmo criando fortalezas mentais que parecem ser impossível de ser vencida. Mas veremos que o mais importante é que Deus, ele oferece essa libertação dessas cadeias, nos tirando do charco de lodo, nos tirando do barro, nos tirando dessa opressão e nos colocando firmes em uma paz que Cristo ele nos oferece. É totalmente possível quebrar essas correntes que têm nos aprisionado emocionalmente. Isso se dá através do poder de Deus para romper todas essas influências, para que venhamos experimentar a verdadeira libertação de Deus. Muitas das vezes, esses ataques acontecem quando nos vemos nos perguntando várias coisas e elas todas sem resposta. Nós tentamos fugir de um lado, tentamos fugir do outro, e essa prisão emocional ela nos cerca. E muitas das vezes olhamos para a situação financeira, para a situação emocional e vemos que as coisas não andam. Tentamos descobrir um caminho, tentamos entender uma resposta e muitas das vezes não conseguimos entender nada. É uma opressão terrível que parece que não tem saída, parece que perdemos as expectativas, parece que confiamos em Deus, mas as esperanças estão se esgotando e as nossas chances se acabaram. São lembranças do passado que retornam todo tempo. Pessoas que nos feriram, elas nos cercam para que sejam ativados os gatilhos emocionais, as negatividade onde alimenta esses demônios, eles crescem todas as vezes que a nossa mente gera uma negatividade, toda vez que a nossa mente tenta encontrar uma resposta e não consegue. Parece que é um caminho sem volta. É uma tribulação de mente, é uns porquês e porquês sem respostas, são traumas de infância, são feridas emocionais profundas que ele tenta toda vez colocar essa opressão, gerar um círculo vicioso para que ele cresça muito mais. Essas entidades querem crescer através do seu ressentimento, através da culpa, através das dores, talvez de um passado que você não conseguiu perdoar ou que você perdoou e foi gerado um arrependimento, mas você se culpa todo o tempo, ele tenta trazer de volta a tua culpa do passado. Ele tenta te trazer todas as vezes muitas revoltas. Agora que nós entendemos um pouco mais o que está por detrás dessas prisões espirituais, esses ataques que acontecem dentro da mente por questões emocionais, por traumas do passado, as armas que eles usam contra as nossas vidas são palavras que machucam, são palavras que ferem, atitude que muitas das vezes nós já conseguimos perdoar, mas que ele faz com que volte, que fique um ciclo vicioso, lembranças do passado, negatividade, palavras, palavras que nos feriram, palavras que nos maltrataram, situações traumáticas da infância, problemas financeiros,
uma série de problemas emocionais. Todos essas entidades, esses ataques espirituais, eles trazem para que venhamos estar presos, para que venhamos estar em dimensões do espírito, em cárceres, em prisões. Esses ataques fazem com que a nossa mente volte no passado onde Deus já esqueceu, onde muitas atitudes nossas e nós mesmos já nos perdoamos. Muitas das vezes esses espíritos, eles fazem que trazer toda à tona para que a gente fique prisioneiro, para que estejamos totalmente num círculo de vício, de batalha espiritual forte, da batalha na mente, trazendo todo o lodo, toda a sujeira, todo o trauma, todo problema de passado. Mas Deus nos quer colocar livre. Vamos pedir a Deus a libertação. Ele pode nos oferecer. Ele pode nos livrar de toda influência maligna. Ele pode romper com todo lodo. Ele pode romper com todo barro que tenta nos aprisionar. Não importa o que nós temos vivido até agora, Deus tem o poder de restaurar. Deus tem o poder de libertar. Deus tem o poder de cura. Cristo Jesus, ele nos dá a libertação. Convido você a juntar comigo nessa oração para a libertação, para a restauração. Coríntios 10:4 diz: para derrubar fortalezas mentais, é preciso levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda influência maligna. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda influência de confusão. Eu renuncio à prisão emocional. Eu rejeito toda sujeira espiritual. Eu declaro a minha mente livre e declaro a minha mente firmada na verdade de Cristo, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho diante de Ti confiando no Teu poder e na Tua grandiosa misericórdia. Eu sei que Tu és a nossa rocha firme e o único capaz de libertar de qualquer influência maligna. Eu declaro e rompo com toda a influência de confusão, engano e opressão espiritual que tenha tentado nos prender. Em nome de Jesus, eu quebro todas as correntes que me prendem, especialmente aquelas ligadas às emoções do passado, feridas não curadas, preocupações financeiras, tudo que tem impedido de avançar. Eu renuncio toda opressão emocional e mental. Eu não sou mais prisioneira de mentira. Eu não sou mais prisioneira de distorções ou qualquer tipo de sujeira que tenha me tentado me manter estagnada. Eu me levanto, Senhor, e me posiciono na verdade que tu revelaste e declaro que a minha mente é livre, meus sentimentos são restaurados e a minha entidade está firmada em Cristo. Toda obra e confusão de destruição que tenta moldar em algo que não sou, agora é desfeita pelo poder do Espírito Santo. Eu me coloco a tua proteção, Senhor, e recuso toda influência negativa e peço que me purifique de todo lodo, de toda sujeira espiritual que tem me afastado de ti. Enche-me com teu Espírito Santo, para que eu possa viver em plena liberdade, paz, alegria em Cristo Senhor. Eu te agradeço por tua graça, pela tua libertação, que só o Senhor pode oferecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.